Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Geração Holy e hoje nós temos Você Tá Lendo Errado. Esse quadro foi criado para te ensinar a ler a Bíblia da maneira correta, porque nós partimos de um ponto. Presta atenção, raciocina comigo e vê se faz sentido. Você acredita que a salvação está naquilo que você vê no texto bíblico? Você acredita que as bênçãos de Deus que você espera está naquilo que está no texto bíblico? Mas e se você estiver lendo errado? Se você está lendo errado, você está crendo errado. Se está crendo errado, Deus não tem compromisso com aquilo que você está esperando. Ou você está esperando algo que Deus não te prometeu. Beleza? Partindo desse ponto, nós desenvolvemos o quadro Você Está Lendo Errado. E nele, nós sempre falamos sobre alguns textos, alguns versículos que eles são muito usados na cultura evangélica do país, principalmente na cultura brasileira. São muito usados em pregações, em livros, em músicas, em frases de efeito, em ditados populares. E aí o que nós vamos ter é uma crença errada. E aí o objetivo do canal, do quadro neste canal é resolver isso. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com um dos versículos talvez mais citados em toda vez que nós temos um evento que trabalha uma espécie de ressignificação da vida da pessoa, né? Segunda aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, tem o versículo que eu acredito que talvez você já saiba decorado, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Então aqui nós temos esse texto sempre sendo usado para fazer uma afirmação de que, a partir do momento que a pessoa aceitou a Jesus, ela é uma nova criatura. E agora não existe mais condenação na vida dela. E pronto, tudo que sabe, aquelas coisas que estavam lá para trás, tudo que aconteceu na sua vida, aquilo lá passou. Acabou. Agora é daqui para frente. Ok? E qual é a leitura errada que você está fazendo no texto? Não é isso que o texto está dizendo. Parte do que está sendo afirmado nisso que eu acabei de falar é verdade, parte do que está sendo afirmado não é, mas o que importa é que o nosso quadro foca no o que está dizendo o texto. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender o que 17 está querendo dizer, vamos voltar um versículo antes. Vamos ler o 16? Vai dizer assim: assim, daqui por diante, a ninguém nós conhecemos segundo a carne, ou seja, nós conhecemos no corpo. Ainda que também nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, ainda que nós tenhamos visto lá Jesus fisicamente. Contudo, agora, já não conhecemos essa pessoa dessa maneira. Ou seja, aqui o Paulo está falando assim, ó, sabe lá aqueles irmãos da igreja que você conheceu ele antes de ser da igreja? Sabe aquelas pessoas que você conheceu ela antes delas chegarem em Jesus? Aí entra o versículo que ele está dizendo. Assim, se alguém está em Cristo agora, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos ver o 18, a continuação? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. E nos deu também esse ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo os seus pecados, e pôs em nós esta palavra de reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós estivesse clamando. Eu, então, rogo-vos, eu peço a vocês encarecidamente, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu nenhum pecado, ou seja, Jesus, fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Como que as pessoas leem esse texto normalmente? Leem ele fora de contexto, lê só ele. E ele sempre é usado como se fosse um reset da própria vida. Sabe, tudo que aconteceu na sua vida, esquece. Você agora está em Cristo e tudo se fez novo, né? Então, você não precisa mais se preocupar com nada, né? Olha, é daqui para frente, entendeu? E aí existe um problema, porque essa não é a visão bíblica. E essa não é a visão bíblica no Antigo Testamento, essa não é a visão bíblica no Novo Testamento. E se esse texto estivesse dizendo isso, ele estaria em desacordo com o restante de toda a narrativa bíblica. Porque em toda a narrativa bíblica você nunca
está desconectado. Você não é uma pessoa solta. Você é alguém que continua a história de outros alguéms. Você é alguém que faz parte de uma comunidade. E nunca a história é só sobre você. Ok? Nunca a história é só sobre uma pessoa. Entendeu? É sobre os indivíduos naquele lugar, naquela vida, naquela pessoa. Deus alcançando você, inclusivamente, nunca é só sobre você. Deus está olhando para os seus descendentes. Entendeu? Deus está olhando para os teus ascendentes. Entendeu? Portanto, há promessas na palavra de Deus de que Deus também alcançaria os teus familiares, por exemplo. Entendeu? Isso quer dizer que você não pode simplesmente olhar para este versículo e dizer assim: então eu posso continuar minha vida de boa, né? Eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque simplesmente tudo se fez novo. Não há mais nenhuma condenação. Entendeu? E aqui deixa eu tentar te explicar isso. As coisas velhas que se passaram e o que se fez novo é sim a sua vida. Os seus erros, sim, estão apagados. O seu pecado está perdoado. A maneira pela qual você era conhecida antes, porque esse é o contexto, ela não deve mais ser usada pelos irmãos da igreja para se referir a você. Então, sei lá, se você, antes de se converter, era um cara que dava golpes financeiros em todo mundo, ao chegar no evangelho, os irmãos da igreja não podem mais te tratar como um golpista. É isso que esse texto está dizendo. Por quê? Porque essas coisas se passaram, tudo se fez novo agora na sua vida. O que não quer dizer que você não vai ter que devolver o dinheiro dos irmãos da igreja que você deu golpe. Entendeu? É a postura da regeneração do seu coração, de um novo coração, é a postura de Zaqueu. Olhando para Jesus e falando assim: olha, Jesus, se eu roubei alguém, eu vou devolver o dinheiro dela e mais uma quantidade, tá? Eu vou dar para os pobres o meu dinheiro. Eu vou distribuir o dinheiro. Porque eu entendi Jesus. Eu entendi que eu fui alcançado. Entendeu? E por isso que Jesus disse: olha, hoje chegou salvação nesta casa. Não por causa da obra dele, porque ele não pode ser salvo por aquelas obras, mas porque há evidências daquela salvação naquela casa. Porque ele foi salvo e agora ele tem evidências dessa salvação. O amor de Deus que transformou ele fez ele perceber que ele tinha que restituir o próximo. Porque como alguém pode ser amado por Deus e não amar o próximo de fato? Entendeu? Então, não é daqui para frente tudo se fez novo, o que aconteceu, deixa para trás. Não. Não é assim. Se você se converteu e você abandonou um filho, você precisa voltar lá. Se você se converteu e se converteu brigado com seu pai, você tem que voltar lá. E se foi com a sua mãe, você tem que voltar lá. E se essa pessoa, infelizmente, veio a falecer, você precisa procurar ajuda pastoral, porque tem como resolver isso. Entendeu? Se você se converteu, se você aceitou a Jesus, né, se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na sua vida. Ok? Você é uma pessoa nova. Essa pessoa nova que é você precisa voltar lá na sua prima com quem você não fala há muitos anos e pedir perdão dela e perdoá-la, porque às vezes foi ela que te ofendeu. Precisa chegar naquela pessoa que te ofendeu e perdoar essa pessoa. Você precisa fazer caminhos de volta. Ok? Só que isso não se faz à torta e à direita como um maluco. Tá bom? Pra você não sair daqui do vídeo, já pegar o telefone e ligar pro teu ex ou pra tua ex. Não é disso que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Você precisa de acompanhamento. Isso precisa ser feito debaixo de acompanhamento pastoral. De uma pessoa te ajudando, te auxiliando. Por isso que na descrição aqui tem um número, tem o meu número de WhatsApp pessoal. Não que eu vá te atender, eu te indico, eu te aponto para alguém que possa te atender da melhor maneira aí onde você está. Seja aqui na cidade, no estado, em outro lugar do mundo, do país. A gente resolve isso fácil. Tá bom? O cristianismo é uma grande família no planeta inteiro. Não importa onde você está, a gente consegue achar auxílio para você aí. Beleza? As coisas velhas da sua vida se passaram, você não tem que carregar esse peso, você não tem que ficar se sentindo culpado, você não tem que carregar a culpa, o remorso e tudo, a vergonha, a angústia.
Para tudo isso, há perdão de Jesus na cruz. Eu não estou revogando isso e nem condicionando isso. Você, a partir do milésimo de segundo em que aceitou a Cristo, está imediatamente, absolutamente, totalmente perdoado. Não importa o que você fez, você foi perdoado naquele exato segundo. Ok? O que eu estou dizendo é, você aí que foi perdoado, você nova criatura que foi salva, você deixou marcas e deixou pessoas que te marcaram. E você precisa fazer caminhos de volta. Entendeu? Para que você não fique tentando chamar a atenção de Deus com seu esforço. Porque lá no fundo o que você quer não é a atenção de Deus, é a atenção do seu Pai. A quem você não volta atrás para perdoar. Ou não volta atrás para pedir perdão. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é, com esse episódio rápido, procure ajuda. Entendeu? Não fica patinando, não fica perdendo tempo, não fica mais no lugar que você está aí. Porque você que está me assistindo, você já fez promessa, você já fez oração, você já fez jejum, você já pediu ajuda de todo tipo de gente. Você já fez todo tipo de promessa, você já falou várias vezes que ia mudar e não mudou. Ok? Então, se só o seu esforço resolver, você já tinha resolvido. Tá bom? Procure ajuda. É isso que eu quero despertar você. Procure ajuda. Tá? Deixa um comentário aqui. Chama no WhatsApp com o link que está na descrição. Se você é da cidade, nossa, nós temos uma quantidade muito grande aqui de pastores que podem te ajudar. Homens e mulheres. Tá? Não importa qual é o seu caso. Se o seu caso é de abandono, de abuso, de envolvimento com criminalidade, se você tem problemas no seu casamento, se o seu casamento está para acabar, se você está em adultério, se você está escondido, se você tem problema com homossexualidade, se você tem um casamento heterossexual e está envolvido em homossexualidade, não importa qual é o teu problema. Ok? Nós temos capacidade de te ajudar. Agora, ninguém sabe o que o calado quer. Nós não podemos te ajudar se você não se manifestar, se você não falar, ei, eu preciso de ajuda. Beleza? Esse foi o nosso Você Tá Lendo Errado de hoje. Eu espero que você tenha sido muito impactado com esta palavra e que você se sinta mesmo assim, abraçado na oportunidade que nós queremos gerar para que você seja ajudado, caso seja o seu caso. Bruce, acabei de assistir, gostei de tudo que você falou, mas não é o meu caso. Vai aqui embaixo, tem um botão chamado compartilhar. É porque você está assistindo o vídeo para mandar para alguém. Não perde essa oportunidade missionária. Manda o vídeo para alguém, beleza? Não esquece de curtir, de deixar o seu comentário e tudo mais. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Muito obrigado.